Meus amados irmãos, graças e paz, forte abraço. Quem nos fala aqui é o pastor Reinaldo Ribeiro, diretamente da ilha de São Luís do Maranhão, debaixo de forte chuva. Talvez os áudios acabem captando alguma coisa destas chuvas, mas a gente também está aqui debaixo de chuvas da graça, da bênção, da misericórdia e do poder do nosso Deus para, durante mais uma vez e mais uma oportunidade, crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor. E o tema de hoje, o arrebatamento e as crianças. É um consenso entre aqueles que creem no arrebatamento da igreja que as crianças, ainda em estado de inocência, subirão com os santos redimidos. Mas que categoria de crianças serão arrebatadas? Serão todas as crianças da terra? Serão apenas crianças ainda inocentes? Serão somente crianças filhas de pais cristãos ou até mesmo as crianças filhas de pais ímpios também subirão? Realmente estamos tratando aqui de um tema profundamente controvertido. Certamente, irmãos, muitos de nós em algum momento já ouviu, eu tenho tentado responder a respeito dessas questões com base em textos como Jesus, chamando para si, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque dela é o reino de Deus. Eu tenho certeza de que muitas das vezes esse tipo de texto, esse texto em especial, ele é citado. E mesmo sob a argumentação justificadora de que as crianças são puras e sem pecados, e por isso jamais Deus as enviaria ao inferno, por isso seria um ato de injustiça, digamos, da parte de Deus não arrebatar a todas elas. Bom, eu não tenho a pretensão aqui de findar todas as dúvidas, mas eu quero deixar o meu pensamento, sendo este pensamento embasado na palavra de Deus, ou seja, a única fonte segura, no meu entendimento, para qualquer discussão que diga respeito aos atos de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos fracionar essa questão e tratá-la por partes, né? Porque não se trata de uma única situação, mas de três situações bem distintas. Quais são elas? As crianças são puras e sem pecado? É uma questão que a gente tem que pensar. Todas vão ser arrebatadas? Todas vão ser salvas? Para chegarmos a um entendimento comum, eu vou tentar utilizar aqui uma linguagem muito trabalhada por Jesus nas Escrituras, porque na maioria das vezes que Jesus era indagado sobre algum assunto, ele não respondia prontamente, ele fazia uso de uma réplica da premissa, ou seja, para responder uma pergunta ele usava outra, onde ele levava a pessoa ao exercício do pensamento, dando o entendimento que você tem a resposta dentro de você, apenas não tem consciência disso. Pois é assim que nós vamos trabalhar nessa nossa discussão, nessa nossa análise a partir de agora. A pergunta é: as crianças são puras e sem pecados? A resposta é não, irmãos. Vamos para a base bíblica. Salmos 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 1 Coríntios 15:22. Porquanto assim como em Adão morrem, todos. Então, há uma generalização, digamos assim, na declaração bíblica, de que o pecado afetou toda a humanidade. E claro que toda a humanidade inclui as crianças. No tocante à pergunta se todas serão arrebatadas, a resposta já não é tão simples, mas ela é coerente. E nós vamos iniciar fazendo a seguinte reflexão. O que vai acontecer com as crianças filhas de incrédulos no arrebatamento? Comecemos através de uma sequência de acontecimentos escatológicos, ou seja, acontecimentos do final dos tempos. Não buscando conclusões antecipadas, mas observando alguns pontos importantes. Na verdade, três. E quais são eles? Primeiro, a Bíblia, irmãos, fala de três povos. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios 10:32. Judeus, gentios e a Igreja de Deus. A qual povo fazem parte as crianças dos incrédulos? Que é o povo que nós estamos discutindo aqui. Após o arrebatamento, nascerão outras crianças. E o que você diz sobre as crianças que inocentemente nascerem durante a grande tribulação? E terceiro, o arrebatamento da igreja não define toda a história da salvação.
Senão, para que o juízo final? Caso somente no arrebatamento houvesse livramento da perdição eterna. Então, eu acredito que, ao analisar esses 3 pontos, talvez nós já tenhamos a resposta. A internet é muito procurada quando se tenta achar respostas para questões polêmicas ligadas à igreja e à Bíblia. Ela está infestada e ela é quase unânime no pensamento antibíblico de que todas as crianças serão arrebatadas independente de seus pais serem crentes ou não. Só que eu lamento ter que afirmar que a Bíblia nunca declarou isto, muito menos sugeriu a ideia. Alguns até tiveram visões, outros, inclusive teólogos, falam com tanta convicção que é capaz de convencer até os mais intelectuais. Pois é, meus irmãos, até os mais intelectuais também cometem enganos. Inclusive, vários filmes cristãos ilustram todas as crianças sendo arrebatadas, etc. Também é importante que nós perguntemos: existe uma conclusão lógica por exegese textual? Porque alguns alegam fazer uma exegese textual e, a partir daí, chegam à conclusão de que todas as crianças vão ser arrebatadas. E porque, para alguns que analisam esse tema, o fato de que as crianças não terem cometido pecado até uma determinada idade os leva à conclusão de que essas crianças são consideradas justas por Deus e, consequentemente, serão arrebatadas. Mas como nós já salientamos há pouco, a coisa não é bem assim. Para esses especialistas de interpretação bíblica, o texto de prova de que as crianças serão arrebatadas é lá o registro de Lucas 18, de 15 a 17, onde Jesus disse, Jesus, porém, chamando-as para si, disse, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Então, se para entrar no reino de Deus nós temos que ser como crianças, seria lógico que elas todas são arrebatadas, é o que dizem. Outros afirmam que Deus seria injusto se ele não arrebatasse as crianças, deixando-as sofrer os terríveis juízos da grande tribulação. Mas qual é a afirmação bíblica, irmãos, sobre isso? Lembremos-nos que a Bíblia ela tem que ser usada de forma correta. Os que advogam a ideia de que as crianças, filhas de incrédulos, serão arrebatadas, precisam conhecer melhor a Bíblia e não apenas textos isolados. Segundo Timóteo 3,16, é sempre bom lembrar, afirma que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Pois bem, então, como já citado, a Bíblia fala de 3 povos, judeus, gentios, e fala da Igreja de Deus. Os filhos, obviamente, pertencem ao grupo dos pais. E o povo que será arrebatado chama-se Igreja, e os demais aguardarão a sua hora. Os judeus, o milênio, e os gentios, o juízo final. Nós vamos pensar na hipótese de Deus, para ser justo, ter que arrebatar todas as crianças, visto que elas não merecem sofrer o juízo da grande tribulação. Nesse caso, Deus estaria cometendo outra injustiça com as crianças que nascerem no período da grande tribulação. E o que dizer das grávidas? Os irmãos podem ler Mateus 24:19, Marcos 13:17, Lucas 21:23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então fica claro aqui que mães amamentarão seus filhos no período em que estiver acontecendo a grande tribulação. Então, se nascerão crianças durante a grande tribulação, então Deus estaria cometendo injustiça com essas crianças também. Vamos agora pensar na hipótese de Deus arrebatar todas as crianças pelo fato de elas serem santas. O apóstolo Paulo, ele discute essa questão quando ele fala a respeito do casamento. Ele afirma o seguinte, lá em 1 Coríntios 7,14. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vejam os irmãos, descartada está a ideia de que as crianças filhas dos ímpios sejam santas. Embora elas não tenham cometido pecados, elas herdaram de seus pais, e a lei do pecado, que está lá em Romanos 7, de 14 a 24, nos dá base para isso. Uma criança, para ser arrebatada, ela precisa fazer parte da Igreja de Cristo, e para ser Igreja de Cristo, ela precisa ou ser filho de crente ou aceitar a Jesus como Salvador. E aí a discussão até que ponto vai a inocência de uma criança é relativa e ela depende de cada indivíduo, os irmãos sabem disso. Agora, suponhamos que as crianças tenham que ser arrebatadas pelo fato de Cristo ter afirmado o seguinte,
Jesus, vendo isto, indignou-se e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Isso daí está lá em Mateus 10, de 13 a 16. Com a leitura isolada e desatenta dessas palavras, nessa passagem, quase que nós somos convencidos de que as crianças teriam que ser arrebatadas na totalidade. Porque o texto fala de todas as crianças, não só dos filhos de crentes. E se eu preciso ser como uma delas, então por que elas não teriam o direito de gozar com Cristo das bodas do Cordeiro? Mas eu percebo que Jesus disse que delas é o reino dos céus, o reino de Deus. E continuando lendo o texto, nós passamos então a entender que Jesus falava do reino de Deus, dos céus e não da salvação. Mas afinal, o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Vamos direto ao assunto. Se nós lermos o versículo seguinte, no mesmo texto Jesus diz: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:15. Ou seja, o reino de Deus é recebido aqui na terra. Ele não tem nada a ver com arrebatamento. Jesus ainda, irmãos, explica quando ele repreende os fariseus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Isso está em Mateus 23:13. Os fariseus nem entravam, nem deixavam os outros entrar no reino de Deus. Bom, nós observamos então que todas essas parábolas de Jesus, e assim a gente passa a compreender melhor o que seja o reino dos céus. Em quase todas as parábolas, Jesus começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a. Em seguida, ele cita uma criança, uma ovelha, um trabalhador, um rei, uma dracma, um grão de mostarda, um fermento, uma rede, um tesouro, um pai, 10 virgens. Se você ler todas as parábolas, você não vai mais perder tempo dizendo que as crianças serão arrebatadas na totalidade, simplesmente porque Jesus citou que para entrarmos no reino de Deus, temos que ser como elas. Jesus também disse que nós precisamos ser como pombas e como serpentes, lá em Mateus 10:16. A verdade, irmãos, é que Jesus virá buscar a sua igreja, e só os crentes salvos em Cristo serão arrebatados. Como disse Paulo, os filhos dos crentes, mesmo se um dos cônjuges não for salvo, nesse caso, a criança herda da parte do salvo a promessa e sobe juntamente com ele. É assim que eu creio. Mas as demais crianças, filhas de não crentes, não são igreja e, portanto, não serão arrebatadas. Os irmãos leiam 1 Coríntios 7,14. Isso não significa que elas serão condenadas, mas que elas passarão pela grande tribulação, porque elas não são, meus amados irmãos, tratadas de maneira diferente das outras que haverão de nascer na grande tribulação, como nos prova Mateus 24:19, Marcos 13:17, Lucas 21:23. Todas as crianças que morrerem na grande tribulação, é claro que não serão condenadas ao inferno. E por quê? E por que não falar, de todas as crianças, desde Adão até aquele dia também? Pensando nas crianças do período da grande tribulação, que não tiveram oportunidade de aceitar Jesus e que sobreviveram às catástrofes da grande tribulação, Deus determinou um julgamento antes do reino milenar, que é chamado de juízo das nações. Então é possível que essas crianças sejam consideradas justas e gozem o milênio com Cristo. A Bíblia ela é muito clara sobre o arrebatamento. Somente os que dormiram em Cristo e os crentes vivos serão arrebatados. É isso que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Todas as crianças, filhos dos crentes, irão aguardar o juízo final. Apocalipse 20, 11 e 13. O texto fala de grandes e pequenos, fala que vão se abrir livros, fala que todos serão julgados pelo que está escrito nos livros e fala que todos serão julgados pelas suas próprias obras. Ali se apresentarão todas as crianças que morreram no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, na grande tribulação e em todas as catástrofes que resultaram do pecado do homem. Deus não poupou nenhuma criancinha nessas catástrofes, mas na maior catástrofe da história, o juízo final e a condenação ao inferno e ao lago de fogo, Deus, por sua justiça, poupará todas as crianças para a sua glória. Pois quando da abertura dos livros, todas as crianças não terão registro de pecados, tão somente aquele herdado de Adão, contudo sem consciência do mesmo. Leia Isaías 7,16, que cita uma idade onde ainda não é possível discernir o bem e o mal. Portanto, ali elas serão consideradas justas para reinar com Cristo durante a eternidade. Somente, irmãos, a igreja terá o privilégio de conhecer o céu por dentro, porque Deus reservou coisas melhores para a sua igreja. É isso que está escrito em Hebreus 11:40.
nem judeu, nem gentil, ou qualquer outra criatura. Assim, nós devemos entender que as crianças ou são judeus, ou gentios, ou são a igreja de Deus, como está em 1 Coríntios 10, 32. Eu acredito que Jesus, ao referir-se às crianças naquele contexto, estava chamando nossa atenção a vivermos livres de dogmas e tradições, a ser inocentes quanto ao mal e ao pecado, e em contrapartida muito, mas muito receptivos às coisas de Deus, não excessivamente analíticos e questionadores, como é da natureza de toda criança. Essa era a relação que ele estabelecia, e não uma ligação entre o arrebatamento, como alguns tentam fazer. Assim, irmãos, me parece que fica claro, quando nós analisamos, será que as crianças filhas de incrédulos seriam levadas no arrebatamento para serem poupadas da grande tribulação? Por ser a grande tribulação um período tão terrível, muitos acreditam que Deus não permitirá que as crianças venham a passar por ela. Essas pessoas acham que todas as crianças serão tiradas do mundo quando a igreja for levada no arrebatamento. E o seu argumento, como já vimos, é que todas as crianças estão sob o abrigo do sangue de Cristo. Todavia, irmãos, as Escrituras, como eu já disse, não indicam isso. No Antigo Testamento há muitas figuras desse tempo vindouro de provação, de juízo, que sugerem que os filhos dos incrédulos não serão tirados da terra e da tribulação que virá. No caso do dilúvio, que é uma figura do juízo futuro, os filhos dos incrédulos não entraram na arca, mas se afogaram com seus pais, como está lá em Gênesis 6, 7. Também no caso do juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, que é uma outra figura do período de juízo que está por vir, os filhos dos incrédulos não foram tirados dessas cidades antes que o fogo de Deus caísse do céu, como está em Gênesis 19. Portanto, esses tipos ou figuras, eles sugerem enfaticamente que o mundo não ficará vazio de crianças após o arrebatamento. Nós podemos achar que tenha sido uma terrível falta de misericórdia da parte de Deus ter agido assim naquelas ocasiões, já que aquelas crianças eram inocentes. Todavia, amados, de uma perspectiva eterna, aquilo foi um ato de misericórdia. Se considerarmos que aquelas crianças teriam crescido para se tornarem como seus pais, o que as levaria a acabarem sendo julgadas por seus pecados numa eternidade de perdição. Mas já que morreram como crianças, quando veio aquele juízo, as suas almas foram para o céu, que é o que a gente compreende de Mateus 18, 10. Um princípio que nos é dado em 1 Coríntios 7,14 indica que os filhos de pais crentes, ou mesmo quando apenas um deles é crente, irão para o céu com seus pais crentes no arrebatamento. Como um famoso teólogo costumava dizer, né? Deus não irá roubar o berço de pais incrédulos no arrebatamento. Além disso, meus amados, e para finalizar, se desenvolvermos essa ideia equivocada até sua conclusão lógica, veremos que ela realmente não faz qualquer sentido. Deus não poderia realizar aquilo que os que advogam essa ideia dizem que ele estaria tentando realizar, que é manter crianças em totalidade, inclusive filhos de incrédulos, fora da grande tribulação. A razão é que crianças continuarão a nascer durante o período da tribulação. E já que a cada segundo nasce uma criança em algum lugar do mundo, em questão de semanas e meses após o arrebatamento, o mundo já teria uma quantidade significativa de crianças nascidas aqui. Então, até por questão de pura lógica, nós compreendemos que esta dúvida fica plenamente esclarecida, tal como, muito humildemente, colocamos aqui para os amados. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe e preguemos o Evangelho, irmãos, para que crianças, adultos, velhos, todos possam ser salvos e livres da ira que se aproxima. A graça e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.